Eu já de início, pela minha pergunta, eu queria que você fizesse uma análise aí do campeonato alagoano para você, disputando esse campeonato alagoano aqui, 2024, à frente do Alvinegro. Eu vejo como positiva, né? Acho que no campeonato alagoano, nós à frente da equipe tivemos 2 derrotas e foi justamente nos 2 jogos finais, né? Contra uma grande equipe, uma equipe de Série B de Campeonato Brasileiro. No início tivemos um pouco de dificuldade para achar uma formação de equipe. Fizemos várias variações, né? Buscando uma equipe competitiva, uma formação que pudesse trazer resultados, né? E dentro daquilo que nós fizemos, colocamos 3 zagueiros com 3 volantes, fazendo várias alterações, né? E dentro daquilo que as pessoas acompanhavam de perto, sabiam da necessidade que nós tínhamos de elenco, né? De algumas carências, né? De repente um torcedor não sabia que nós estávamos sem atacantes no momento, né? E de repente a gente recebia algum tipo de cobrança, mas procurando colocar sempre o melhor asa em campo para buscar resultados, né? E devagarinho a equipe foi se acertando e conseguimos chegar até a final. Rodrigo, essa qualificação no elenco você passou a ter com muito mais efetividade agora após campeonato alagoano, nesse processo de transição alagoano para a disputa da Série D do campeonato nacional. E você recebe alguns jogadores, atacantes, laterais, zagueiro, volantes, enfim. E eu estava até comentando agora há pouco aqui que, na minha visão, posso até estar enganado, mas desses que chegaram, 2, na minha ótica, chegam com status de titulares: o Ítalo Rogério e o Léo Cereja. De que forma você pretende utilizar esses 2 jogadores já agora na estreia da Série D? Olha, não só os 2, né? Mas todos aqueles que chegam para brigar por posições. Aqueles que foram os remanescentes também, cria-se uma competitividade maior dentro do próprio elenco, né? Acho que nós no estadual segurava o máximo para mexer, até desgastando alguns atletas mais do que devia, em termos de alterações, até por algumas necessidades, né? Ou carências daquilo que nós buscávamos em sistema de jogo. E esses atletas que agora que chegaram, nos dá um leque de opções, principalmente aí do meio para frente, buscar variações e situações, sem dúvida nenhuma, que possa fazer o clube ser bem mais ofensivo, né? E crescer dentro de uma competição que ela é a Série D. Rodrigo, boa noite, agradecer a sua presença. Você falou sobre encaixe, e no futebol é sempre difícil você encontrar. Você disse que tentou os 3 zagueiros, mudou para 2, depois 3 volantes e conseguiu encaixar. E a gente fala, inclusive, que dos últimos 2 anos, por exemplo, o Asa chega no início de uma Série D com um padrão. Hoje o Asa tem um padrão, tem um perfil de time. Para esse início contra o Sergipe, você tem a ideia de manter o que terminou o campeonato alagoano ou fazer alguma alteração? Olha, eu penso que, como você frisou bem, de sistema, né? Você terminar uma competição, começar outra em seguida e ter um sistema definido, pré-definido, aquilo que nós fizemos dentro de uma competição, você desfazer aquilo seria uma incoerência. Nós temos que encaixar alguns atletas, né, de carências que a gente sentia dentro da competição, né, e buscar uma melhora, né? Mas você chegar de imediato e desfazer tudo aquilo que foi feito em 2 meses e pouco é complicado, até pelo tempo que tivemos de treinamento para uma competição a outra, né? Então, dentro da competição, vamos procurar os ajustes melhores, né? E de início, se tiver algumas alterações, vai ser bem poucas. Jorge Moraes. A gente estava aqui, viu, Rodrigo? Um abraço para você, uma boa noite, parabéns pelo trabalho no Asa. Uma opinião minha, eu não entendi até hoje, nem quero mais entender por que é que você não ficou no CSE ou porque o CSE lhe tirou. Isso é coisa do passado, é deles lá, de Palmeira dos Índios, então não vou entrar mais nesse mérito. Agora, a gente chegou a conversar hoje aqui no programa, passamos de 45 a 50 minutos encontrando escalações para o Asa. A gente teve aqui escalação com 3 zagueiros, escalação com 2 zagueiros, com um homem de criação, o Léo Cereja no meio de campo. A gente encontrou várias alternativas até manter o time que vinha jogando, até para poder ser bem coerente com o que você conseguiu arrumar no final da temporada. Pelo que você está falando aí, eu acho que o time vai ser basicamente aquele que a gente viu terminando a temporada. Claro que você não teve o Gabriel no jogo final, mas você sabe na sua cabeça o que você pode
mexer e o que não pode nesse momento. Até porque eu acho que seria a opção, não necessariamente ela seja para o primeiro jogo, mas sim pela possibilidade de você ter opções na mão. Primeiramente, eu agradeço as palavras, né? Vindo de uma pessoa como o senhor aí, eu fico lisonjeado. E exatamente, né? Todos hoje procuram uma escalação, né? Imagina como é que tá a minha cabeça. Se eu escutar todas essas, eu vou ficar louco, né? Então, nós temos que ser coerentes dentro daquilo que nós estamos buscando. Eu sempre falo que às vezes eu não coloco nem a equipe que eu quero colocar, sim a equipe que está merecendo, né? No dia a dia, nos trabalhos, buscando uma evolução dentro de equipe, né? Dentro daquilo que nós estamos buscando de formatação de jogo, os atletas tendo um entendimento daquilo que nós estamos querendo, tá tendo uma competitividade muito bacana dentro do nosso elenco. Isso faz o que? Os atletas crescerem, né? Olhando no retrovisor, sabe que tem um atleta ali que pode buscar o seu lugar. Isso para nós é muito bom, né? E em cima disso, nós temos que, como eu falei na pergunta passada, né? Procurar encaixar os atletas dentro da nossa necessidade, não fugir daquilo que nós achamos dentro da equipe que agradou e agradou muito, né? Acho que o resultado dos 2 jogos finais não apaga o que a equipe fez até chegar nessa final, né? Principalmente em termos de equipe. Eu tenho comigo que nós chegamos por mérito, né? Então temos que respeitar o que esses atletas que estavam aqui fizeram, mas temos que buscar algumas situações pontuais para estar mexendo sim na equipe. O Asa, Rodrigo, na temporada 2024, o torcedor ele sempre é crítico na questão do gol, do ataque principalmente, né? Porque o torcedor ele entende da seguinte forma: gol, queremos bola na rede. Como é que tá a situação hoje, principalmente do Júnior Viçosa? Lógico, tem o João Cabral, tem o Flávio, mas a situação do Júnior Viçosa, como é que tá a situação do Viçosa e do próprio Anderson Feijão? Olha, respondendo a primeira do Viçosa, é um cara que, se ele estiver bem clinicamente, fisicamente, eu creio que não vai ter um centroavante, um atacante igual ele na Série D. Então nós temos que cuidar com carinho como que vem acontecendo, né? Ele está se recuperando, está se condicionando. É um baita de um profissional, está querendo melhorar, isso nos deixa muito satisfeito. Nessa volta dele, o pessoal mais velho do clube nos passaram que em períodos de treino foi o que ele mais treinou até o momento, consecutivos, né? Então vem um trabalho do departamento médico com o preparador físico para deixar esse cara em ordem, porque eu tenho certeza, ele estando bem, ele vai dar muita alegria à torcida do Asa ainda. O Anderson Feijão também é um atleta que teve um problema físico que o atrapalhou, né? Ficou um pouco para trás dos outros atletas dentro da competição do Alagoano. Tecnicamente é um excelente jogador, né? O que a gente cobra hoje do Anderson, não só do Anderson, mas também do pessoal, competitividade. Acho que você tem que competir. Eu via isso quando eu cheguei no ASA, uma falta de competição, principalmente dos atletas. Tem que ser mais competitivo para você vencer os jogos. Você não ganha os jogos, o momento e a hora que você quer. Se você não competir, a vitória não vem. Então tentamos colocar essa situação de competitividade nos atletas. Eles tiveram esse entendimento. Você vê que hoje uma bola roubada, os atletas vibram, né? Porque estão sendo competitivos, né? Então é essa maneira que não só o Feijão, o próprio Viçosa brigando lá na frente, que é o que a gente quer. Então tendo essa melhora, sem dúvida nenhuma, esses atletas vão nos ajudar demais. Rodrigo, a gente sabe da qualidade do Júnior Viçosa. Agora eu queria que você falasse em relação ao João Cabral e o Flávio Souza. São 2-9, são 2 centroavantes. Eu vejo o Flávio com uma característica um pouco diferente do João Cabral. O Flávio é um jogador que faz mais o pivô, fica mais ali para esse diário. O João Cabral já sai um pouco mais. Enfim, na tua ótica, o que fez você optar pelo João Cabral depois daquele jogo contra o CSE e não mais pelo Flávio Souza? Olha, naquele jogo do CSE, como é de saber de todos, eu fui um responsável para montar aquela equipe. E escutando de alguns atletas, me passaram: rapaz, esse centroavante que jogou acabou com a nossa defesa. Falei: epa, então se fez isso, na próximo jogo eram os 2 de novo, a mesma defesa. Eu falei: eu vou começar com ele. Se eles sentiram essa dificuldade, eu vou estar começando com ele, né? Então o João, como você frisou muito bem, o João, ele tem a característica de arrasto, de sair da área, ele ataca as beiradas do campo, né? E o Flávio é aquele pivôzão, ele fica escorando, tendo alguém que chegue nele, né? Ele tem a necessidade de ter um meia que encosta nele,
né, para justamente ele fazer o pivô e ter essa aproximação. O João, ele já é aquele atleta que briga, que ele esparrama com o zagueiro, né, um cara mais forte, ele taca na frente, ele busca o corredor. Então são perfis diferentes. Os três, cada um tem um perfil. Os três centroavantes nossos, cada um tem um perfil. E a gente tem que saber procurar usá-los da melhor maneira possível em cada necessidade. Rodrigo, na necessidade, agora falando mais do Campeonato Brasileiro da Série D, que você participou mais de uma vez, é a primeira vez contra o Asa. Para você, no Brasileiro, a gente já falou sobre vários aspectos de dificuldade que a competição entrega. Qual a parte mais complicada de um Brasileirão de Série D, na sua opinião? Eu acho que o regulamento. O regulamento ele é muito complicado, né? Você briga para classificar, depois você ter 3 mata-mata. É difícil você fazer já esses 14 jogos. Aí depois você vai para um mata-mata que você não pode errar. Né? Você não pode errar. E de repente você faz uma baita de uma campanha, você chega invicto no mata-mata. Você chega num mata-mata que você não se encontra bem. Brasiliense ano passado, né? Exatamente. O próprio Retrô, né? O Retrô foi eliminado jogando com 2 jogadores a mais contra o Maranhão. Empatou o jogo 1-1 ou 2-2 e perdeu nos pênaltis. Né? Então, a parte do regulamento em si, eu acho que é uma das partes mais complicadas. E se envolvendo, dependendo de onde você vai jogar, os gramados que você encontra pela competição são complicados. Ano passado fui jogar no Ceará contra a equipe do Pacajus, não existia gramado, né? Então é uma diversidade que você tem que estar sempre pronto para isso. Jorge Moraes. Aproveitando essa sua resposta, claro que você está respeitando todo o grupo, porque o grupo é muito equilibrado. 2 de Sergipe, 2 de Alagoas, 2 da Bahia, 2 de Pernambuco. Mas quais os seus principais adversários ou principal adversário em relação à classificação, a brigar por ela? Olha, eu acho precoce ainda nós colocarmos alguma situação de falar as equipes que vai classificar, até porque, né, teve algumas variações de trocas, chegadas e saídas, então dentro disso, pelo menos acho que é uma 3ª, 4ª rodada já nos dá um parâmetro daquilo que pode acontecer, né? Eu acho que a partir da 4ª rodada a gente já pode falar, ó, essa equipe vai estar brigando, essa aqui vai cumprir tabela, né? Então você pegar aí pelo ano passado, classificou-se os 2 primeiros, principalmente da chave que eu estava trabalhando. A 3ª e a 4ª vaga ficou em aberto, né? Então nós classificamos com 2 rodadas de antecedência, mas a 3ª e a 4ª vaga, até na última rodada, ela ficou na briga. E aqui também, né? Se eu não me engano, o Asa classificou na última rodada, né? Então é bem competitivo, principalmente essa primeira fase, né? Então você ter 14 jogos, 7 jogos em casa, 7 fora. Então você tem que brigar aí pelo menos por 50% mais um. Eu creio que você já está classificado. Agora, igual o Clevânio fala, Fonsecão, né? Você já viu Você pegou, cara. Aqui. O Fonsecão pegou. Pegou, cara. Onde as pessoas me chamam de Fonsecão, pegou. Agora, Rodrigo, o Asa, você já tem mais ou menos um esboço do Asa, né? Lógico, a gente vinha falando isso aqui pra gente tirar isso de você agora também. Mas a gente colocou até a nossa enquete aqui e o torcedor tá dizendo aqui sim, que a equipe do Asa precisa dar uma mexida, né? Porque a cobrança do torcedor do Asa é que realmente vem uma equipe mais forte para o Campeonato Brasileiro. Você já tem um esboço da escalação do Asa, assim, para soltar pra gente, hein? Soltar não, mas que eu tenho. Nós estamos trabalhando, né? Nós estamos buscando o melhor, sem dúvida nenhuma. Eu, como treinador, como comissão técnica, vou querer sempre o melhor, né? Então, dentro disso, nós estamos buscando a melhor formação. É lógico que, como eu já frisei no início aqui, não podemos fugir muito, né? Temos que respeitar aqueles que estavam, né? Que levaram essa equipe a uma final de campeonato, né? E sim encaixar situações pontuais e buscando dentro das competições a melhor formação, sem dúvida nenhuma. Rodrigo, primeiro... Rodrigo, Fala, eu Jorge. queria saber, viu, Cardeal, rapidinho do Rodrigo, é o seguinte: onde é que o Asa ainda não é gigante para disputar uma competição dessa, o Rodrigo? Onde é que o Asa ainda não é gigante para disputar uma competição como essa? Eu já acho que o Asa é gigante em qualquer situação, eu não posso falar ao contrário, né? Então, o Asa vai buscar o seu espaço dentro dessa competição, sabendo que é uma competição muito difícil.
É uma competição que exige você estar sempre bem, né? Qualquer deslize você pode ficar fora do G4, que ela é muito competitiva. Qualquer resultado de dois jogos aí sem você estar pontuando, você se complica, né? Eu, no ano passado, eu tive uma sorte muito... Dificilmente eu fiquei 2 jogos sem ganhar, né? E conseguimos uma classificação. Então, você tem que estar sempre atento o tempo todo. Jogos complicados em termos de gramado, logística, né? Na primeira fase eu não digo tanto de logística, mas de gramado pode ser pego de surpresa, né? Encarar campos ruins, né? Uma equipe qualificada, que tecnicamente enfrentar, ela tem que mudar a sua característica de jogar. Então nós temos que estar preparados para tudo, para ser gigante. Até porque a Série D ela não proporciona isso, os gramados realmente são muito difíceis, né? Mas o seu elenco hoje já está fechado? Tem mais alguma contratação aí pela frente? Fechadíssimo. Eu não digo fechado porque ainda não acabou as inscrições, né? Mas em termos de contratações daquilo que nós estamos querendo, eu como treinador estou satisfeito. Rodrigo, primeiro dizer que o Pirulito é seu fã. Eu sou fã do Rodrigo. A barba ele deixou igual. Mas assim, a barba dele é fantástica. Qual o produto você usa na barba? É só autógrafo, viu, Pirulito? Ô, Rodrigo, em relação... Obrigado, Pirulito. Eu vou ampliar mais. Acho que foi o Moraes que fez essa pergunta que você falou sobre possível classificações, que é muito precoce falar sobre isso agora. Eu vou ampliar mais essa pergunta. Em relação a nível técnico, todo clube se conhece hoje e busca informação um do outro. Como você classifica o nível técnico do grupo A4 hoje, pelo que você tem estudado as equipes? Olha, o grupo A4, sem dúvida nenhuma, eu não me recordo o outro grupo do Sul, é os 2 grupos mais difíceis e equilibrados. Eu não me recordo outro grupo. Então, em cima disso, a gente já pode achar muitas dificuldades, né? O grupo A4 com as equipes que tem, a equipe que nós vamos estar enfrentando na estreia da competição, o Sergipe, já trabalhei com 4, 5 atletas diretamente, jogadores qualificados, né? O próprio André Penalva era meu zagueiro ano passado no Nacional. O capitão hoje da equipe trabalhou comigo no Inter de Lages. O Técio trabalhou comigo no Itabaiana. Meia, né? O Grampola já trabalhou contra a minha equipe quando eu era treinador do Botafogo de Ribeirão Preto, atuando pelo Bragantino. Então tem vários jogadores que eu conheço que são qualificados, né? O Aragão, que é o volante, que é o capitão, foi meu jogador em Santa Catarina. Então tirando base por essa equipe e das outras que eu conheço, que é a Juazeirense, conheço o treinador que jogou comigo, é um grande treinador também. Então tirando base, não tenho dúvida que vai ser uma competição muito equilibrada. É o chamado grupo da morte, como a gente diz, esse e o do Sul? Sem dúvida nenhuma. Sempre tem esses grupos, né? E dessa vez, infelizmente, nós que ficamos nele. Rodrigo, você falou sobre características de competição e todos esses aspectos que traz essa complexidade da Série D. E falando assim em planejamento de jogo por jogo, você acredita que vai chegar um momento que você vai ter que, por exemplo, a gente vai jogar naquele campo ali, então vou ter que escalar a equipe dessa maneira aqui para se encaixar com as dificuldades daquele campo? Você acredita que vai ter que chegar nesse momento também na Série D? Olha, acontece. Eu quando trabalhava na base do Cruzeiro, aconteceu uma situação dessa, e sempre quando eu tenho esse tipo de pergunta, eu lembro dessa situação. Eu tinha um time no Cruzeiro, jogadores baixos, velozes, que era uma característica do clube, de buscar jogador com esse perfil, jogadores de intensidade. Nós chegamos para jogar hoje no campo do Atlético. O Atlético ainda não era o Atlético que é hoje, né? Que eu trabalhei lá no Cruzeiro em 2015. Quando chegamos para jogar, o campo terrível. Eu mudei completamente, na hora no intervalo, chegando no estádio, mudei pelo menos 5, 6 atletas, coloquei os jogadores mais fortes, pesados para bola aérea. Nós vencemos o jogo por 5-0, 4 gols de cabeça. Então, às vezes, você tem que se adaptar àquilo que você vai encontrar e ter no seu elenco quem pode corresponder a isso, né? Então eu acho que dentro daquilo que nós temos dentro do elenco, se precisar fazer alterações de sistema para encarar adversário, a maneira de campo com chuva, né? Nós temos dentro do nosso elenco sem dúvida nenhuma. Bom, pegando essa pergunta e essas características de estreia, conhecendo jogadores não, para esse jogo contra o Sergipe, 3 zagueiros ou 2 zagueiros? 2.
Eu sou meio mentiroso. Ítalo Não Rogério. acredita em mim, não. Ítalo Rogério, Rony Lobo, Jean Peter. Eu acho que qualquer um dá uma dupla excelente. Todos eles, se você pegar. E chegou o Raio, que é muito bom jogador. É bom também. Ele era capitão do Goianese esse ano, onde o Goianese chegou no mata-mata contra, se não me engano, foi Atlético Goianiense, né? Jogou no Brasiliense também, no Campinense, é um grande jogador. Acho que nós estamos muito bem servidos de zagueiros. Eu vou abrir espaço pro Alan. Rapidinho. Pode falar. Você só tem um zagueiro canhoto, né? Só o Ítalo. Só o Ítalo Rogério. E se eu fosse treinador com um zagueiro canhoto, ele já era meu titular. Já tá escalando o Ítalo. Sai na frente? Como é que tá a pegada nos treinos, professor? Olha, muito boa. Todo mundo buscando seu espaço. Eu acho que as pessoas que estão acompanhando o dia a dia estão vendo a motivação dos atletas, um ambiente muito bom, muito bom. Acho que o respeito entre os jogadores, isso nos dá uma satisfação muito boa como comissão técnica, né? Espero que isso mantenha, né? Isso sem dúvida não faz o atleta crescer. Essa competitividade é natural e tem que existir, né? Tem que existir. A partir quando nós chegamos aqui, eu cobrei isso muito. Porque às vezes no treino os atletas tiravam o pé, a bola saía um palmo, já parava. Enquanto vocês não escutavam o apito do treinador ou do meu auxiliar, que é o Lucas, quem estiver apitando não para, né? Procuramos fazer uma coisa bem mais intensa, bem mais pegada, e eles tiveram esse entendimento. Isso não parou até o momento. Isso é importante.